E aí, pessoal? Vamos ver hoje, então, como que a gente transforma o que a gente viu lá na aula 9 de detalhes da implementação de relacionamentos, tá? Essa aqui é a aula 9. Como que a gente faz para transformar aqueles modelos lógicos em modelo físico, né? Como é que a gente transforma tudo em SQL, beleza? Então, esse a gente vai observar pela própria cardinalidade, né? dos relacionamentos. Tá? Então, basicamente, para os relacionamentos 1 para 1, a adição de coluna é a alternativa mais preferida de ser realizada. Tabela própria não é nem tanto interessante. Já um relacionamento 0, 1 para 1 para 1 é mais preferida realizar a fusão de tabelas. Isso eu tenho 1 em 1 para 1 em 1. Também é mais preferível usar a fusão de tabelas. Tá? Vamos ver isso na prática. Aqui 1 para n e relacionamentos n para n. Tá? Vamos ver cada uma desses relacionamentos. Como o próprio material diz, né, há 3 maneiras de se implementar os relacionamentos cardinalidade 1 para 1. Ambas têm participação opcional, ou uma entidade tem participação opcional e a outra tem obrigatória, ou ambas têm a participação obrigatória. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um exemplo quando as entidades ambas têm participação opcional. Tá? Então, nós temos aqui um homem tem um casamento com uma mulher. No caso, ele pode ter 0 ou 1 casamentos com uma mulher pode ter 0 ou 1 casamentos com um homem. Do homem aqui a gente tem o atributo identificador, que é a identidade, e o nome, um outro atributo, casamento, a data e o regime, como atributos, e a mulher também, identidade e nome como atributos, sendo a identidade e o atributo identificador. Então, uma solução nesse caso poderia ser a seguinte, ó. A gente ter uma tabela mulher e as informações do casamento, aqui essas informações do casamento ficarem na tabela da mulher, e a tabela do homem ter apenas a identidade dele e o nome. Tá? Vamos implementar isso aqui no MySQL para ver como que fica. Tá? Implementar no MariaDB, enfim. Vamos vir aqui em SQL. Primeira coisa, eu vou criar um banco de dados para esses exemplos, tá? Create database. Aula 9. Tá? Executar. Não deu certo. Agora foi. Aula 9, tá? Então, agora vamos criar essas tabelas aqui. Ok? Como está aqui? Nesse modelo relacional, que é esse modelo lógico, nós temos uma tabela mulher. Então, vamos lá. Vamos criar uma tabela mulher. SQL. Create table. Mulher. Nós temos a identidade da mulher. Eu vou copiar do jeito que está aqui, tá? IdentM. IdentM é o quê? Como ela está sublinhada, é uma chave primária, tá? Então, nós vamos colocar aqui primary key. Uma coisa que eu acabei de esquecer é o seguinte. Tem que ter o tipo desse atributo e da identidade. Então, que valores são representados pela identidade? Identidade são números, tá? Pelo menos no Rio Grande do Sul são apenas números. Então, o tipo de dados aqui interessante, no caso são 10 números. 10 números. Então, um integer aqui já serve, tá? Vou colocar tudo no maiúsculo, integer.
Tá? Integer primary key, isso quer dizer que a identidade da mulher vai ser do tipo inteiro e vai ser a chave primária. O nome é outro atributo. Nome vai ser varchar. Tamanho 255, ou seja, 255 letras. Vou colocar not null. Não faz sentido eu ter uma pessoa com um nome nulo. Então eu vou colocar not null para prevenir que não seja inserido nenhum registro com nome nulo. Tá? Nesse caso aqui, nós temos então a identidade do homem. Nesse caso aqui, eu vou primeiro criar as colunas da identidade do homem, data e regime. Tá? Ident homem. Que vai ser também inteiro. Aqui eu já deveria colocar como sendo chave estrangeira, porque afinal a coluna ident homem referencia a tabela homem. Só que como eu não criei a tabela homem ainda, eu não consigo fazer essa referência, né? É a mesma coisa que dizer, essa coluna referencia uma tabela tal. Tá, mas essa tabela não existe, então dá erro. Tá? Então, nesse caso eu não vou fazer ainda, depois eu faço com alter. Então, indent vai ser integer, também not null, não faz sentido. Não, aqui pode ser nulo. Aí que tem o pulo do gato. Qual que é a questão? Olhem só. Eu acho que eu falo mais pra frente, se não me engano. Bom, deixa eu criar primeiro. Deixa eu terminar de criar. Mas aqui ela não pode ser not null, tá? Mas eu já vou entrar em detalhes depois. Data do tipo date e regime. Regime, isso aqui eu vou colocar como sendo text, tá? Ou seja, é um texto grande, tá? Vou colocar como sendo contrato de casamento. Então daria para colocar todo o contrato de casamento nesse tipo de dado text, tá? Que é justamente para texto longo. Então com isso eu vou criar aqui, vou mandar executar. Criou a tabela mulher aqui com essas informações. Vou aqui em estrutura e tá aqui, ó. Identidade da mulher, o nome dela. Nulo não pode ser nulo. E no caso aqui, a identidade do homem, a data e o regime podem ser nulos. E a gente já vai mostrar dados com isso. Vamos agora criar a tabela homem. Vai ser create table homem. Eu prefiro colocar tudo em minúsculo. Então, ident h, que é o atributo identificador do homem, ele vai ser integer também, vai ser um número inteiro, integer. Primary key vai ser chave primária, né? Porque justamente está sublinhado ali, é chave primária, logo é primary key. E o outro atributo é nome. Então, nome, varchar, tamanho 255, até 255 caracteres. Professor, dá para colocar mais? Se eu não me engano, o varchar ele pode utilizar no máximo até 255 caracteres. Pode ser de 1 até 255, tá? Se for mais que 255, eu preciso que seja mais de 255. Então daí utilize, por exemplo, text. Existem outros tipos também, como tiny text, se eu não me engano, que é um tipo também, ó, que é um texto pequeno, tá? Mas enfim, no caso, vamos deixar como varchar 255, também not null, ou seja, é obrigatório que quando quando for inserir um registro na tabela homem, ele tem que ter um nome, tá? Vou executar. Tá aqui, tá? Ele tem um número de identidade e um nome, tá? Vamos fazer um teste, então. Vamos colocar alguns valores e ver como que funciona. Vamos lá. Vamos inserir o valor, a identidade do homem. Vamos inserir um homem aqui. A identidade dele é, por exemplo, 123. Nome, Thiago. Executar, tá? Eu criei. Eu vou voltar aqui em procurar.
O que aconteceu? Eu tenho a identidade 1, 2, 3, que é o Thiago, beleza? Muito bem. Agora vamos criar uma mulher. Vamos aqui na tabela mulher e vamos em insere. No caso não tem nenhuma até o momento, vamos inserir uma agora. 3, 2, 1. Número da identidade, nome... Mariela, senão ela me mata, né? Se eu botar o nome de outra. E vou mandar executar. Muito bem. Olha só. A identidade do homem aqui na tabela mulher está nulo, a data está nulo e o regime está nulo. Então, olha só. Por enquanto, eu simplesmente adicionei a Mariela no banco de dados. Tá? Ela está registrada e nesse momento ela não tem casamento com ninguém. Por quê? Porque a identidade do homem está nula, ou seja, não tem nenhum valor aqui, a data do casamento não existe e o regime também não existe nesse momento. Ou seja, nesse momento eu tenho uma Mariela solteira e eu tenho o Thiago solteiro. Então agora eu vou casar os dois. Como que funcionaria o casar nesse banco de dados? Eu teria que alterar as informações do registro da Mariela, se eu quiser casar os dois. Eu vou então em edita, nesse caso, e vou alterar aqui na identidade do homem, aqui, eu vou colocar o número 123, que é a identidade do homem. Tá? A data, que foi quando eles casaram, vou colocar aqui um valor. 11/11/2020, por exemplo. Tá? Não sei se ele aceita esse formato. Ele não aceita esse formato, então eu tenho que colocar esse formato aqui, ó, ano, mês e dia. Deixa eu até colocar um número diferente. 12. Não, uma data maior. 30, para ficar bem claro. Ó. Isso aqui é o ano, esse aqui é o mês e esse aqui é o dia. Tá? E o regime aqui é todo o regime de casamento. Então, sei lá, casaram no regime total de compartilhamento de bens, ou coisa assim, não me lembro o nome, compartilhamento de bens, tá? E manda executar. O que eu fiz? Então eu alterei as informações do registro da Mariela. Então eu só consigo saber com quem a Mariela casou olhando dentro da tabela mulher. Aí lá vai ter a identidade do homem, a data e o regime que eles casaram. Inclusive faltou eu realizar o seguinte. Faltou eu referenciar a identidade do homem na tabela homem, tá? Por isso que não apareceu lá. Vamos fazer isso. Vamos então em SQL. Vamos fazer a chave estrangeira funcionar de verdade, tá? Para fazer a chave estrangeira funcionar de verdade, nós vamos alter table mulher, nós vamos alterar a tabela mulher, nós vamos adicionar uma foreign key, uma constraint, eu vou colocar do jeito mais maior, foreign key de casamento. Esse aqui é o nome da restrição. Foreign key. Ok, qual vai ser a coluna na tabela mulher que vai referenciar na tabela homem? É a coluna ident homem. Então ele vai referenciar references, vai referenciar a tabela homem. Qual coluna da tabela homem? A sua chave primária. Então, ident homem. Ou seja, nós vamos modificar a tabela mulher. O que nós vamos fazer nela? Nós vamos adicionar uma restrição. Essa restrição se chama FK casamento. Que tipo de restrição que é? É uma chave estrangeira. Ok, essa chave estrangeira representa qual coluna? É a ident H da tabela mulher. Ok, essa tabela ident H da tabela mulher referencia qual outra tabela? Referencia a tabela homem. Qual coluna da tabela homem? A coluna ident H.
por acaso elas têm o mesmo nome. Isso aqui não é necessariamente verdadeiro, tá? Eu poderia ter colunas com nomes diferentes. E eu vou mandar executar. E eu errei. Faltou eu colocar parênteses aqui no nome da coluna da tabela mulher. Vamos ver se funciona agora. Executar. E funcionou. Tá? Então alterei tabela mulher. Agora eu adicionei essa restrição, essa chave estrangeira. Ok? Vamos lá de novo na tabela mulher. Tá? Continuou tudo igual aqui. Eu vou criar um outro casamento. Vou criar aqui, vou no homem, vou criar um registro de um homem, José. E agora eu vou na mulher e vou criar uma mulher chamada Maria, tá? Por enquanto, eu vou criar eles solteiros, tá? Então, nesse momento eu tenho o quê? A Maria é solteira, a identidade dela é 222, nome Maria. A identidade do homem é nula, a data é nula e o regime é nulo. Ou seja, ela não está casada com ninguém. E na tabela homem, o José não está casado com ninguém. Tá? Olhando pela tabela homem, eu não sei quem é que está casado ou não, porque eu não tenho essa informação na tabela homem. Tu consegue entender? Porque aqui simplesmente mostra a identidade do homem e o nome dele. Eu não consigo saber outro tipo de informação. Para eu saber o casamento, se há ou não, eu tenho que olhar na tabela mulher. Dessa forma, aqui a gente vai ter as informações da identidade do homem, ao qual ela está casada, a data do casamento e o regime do casamento. Tá? Então, nesse momento aqui, eu consigo saber que a Maria está casada e a Maria está casada, não está casada, desculpa. Tá? Muito bem. Qual que é o problema desse relacionamento? Então, nesse esquema, as colunas referentes ao relacionamento estão marcadas em negrito. Trata-se de colunas referentes aos atributos de casamento, bem como a coluna de identidade H, chave estrangeira que implementa o relacionamento. Então, justamente, esse idente H é a chave estrangeira que vai implementar esse relacionamento. Tá? Nesse caso, se optou simplesmente por adicionar as colunas na tabela mulher. Mas teria o mesmo efeito se eu adicionasse essa coluna na tabela homem. Justamente diz aqui. Outra alternativa para esse tipo de relacionamento seria o seguinte: a gente ter uma tabela mulher somente com as informações da mulher, a gente ter a tabela homem somente com as informações do homem e a tabela casamento que vai ter a identidade da mulher, a identidade do homem e a data e o regime. E nesse caso, então, para implementar, eu vou fazer o seguinte: a tabela homem não modifica em nada, tá? Então eu não vou apagar a tabela homem. Eu vou apagar a tabela mulher, porque eu vou ter que refazer ela, tá? Drop, table, mulher. Eu vou refazer essa tabela, ok? E agora eu vou recriar essa tabela, então create table, mulher, quais informações que eu preciso, ident mulher, é do tipo integer, que é do tipo inteiro, e ela é chave primária nessa tabela. Tudo bem. Certo? Certo. E o nome dela, que nome, é varchar. O tipo é varchar, porque vai guardar texto. Deixa eu colocar tudo maiúsculo. Varchar. Que tamanho 255. Not null. Não faz sentido o valor ser nulo. Tá? E vou mandar executar. Pronto. Criou a tabela mulher. Agora, nessa tabela mulher, por enquanto, eu não tenho nenhuma mulher e eu não tenho as informações do casamento nela. Tá? Vou inserir duas mulheres aqui também. Os mesmos valores. 222 é Maria. Executar. E vou inserir novamente outra mulher. 321 Mariela. Tá? Executar. Procurar. Tá aqui.
Maria e Maria, tá? Agora 2 registros na tabela mulher e 2 registros na tabela homem. Agora eu vou criar essa tabela casamento aqui, que vai justamente implementar esse relacionamento. Então eu vou criar SQL e vou criar a tabela casamento. Create table casamento. E nessa tabela casamento aqui eu tenho o ident homem, que vai ser do tipo inteiro, integer. É primary key aqui, não, ident mulher primeiro, que vai ser a chave primária dessa tabela, primary key, inteiro, primary key, ident homem vai ser também do tipo inteiro. Outra coisa importante, o tipo aqui como eu sei que a ident mulher vai ser uma chave estrangeira e o ident homem também vai ser uma chave estrangeira, eles precisam ser do mesmo tipo das suas colunas originais. Então, por exemplo, esse ident mulher, esse ident m de mulher, que vai referenciar lá o ident mulher da tabela mulher, ele precisa ser do mesmo tipo daquela coluna. Como aquela coluna é inteiro, aqui também tem que ser inteiro, tá? Porque é o mesmo valor que está lá, vai ficar o valor aqui também. O mesmo vale para o ident homem. Então, no caso aqui do ident homem, de acordo com esse relacionamento aqui, essa sugestão, o ident homem ele não é chave primária, então é simplesmente integer. Aí que vem a questão, é not null ou não? Pense no seguinte, vai existir algum casamento de uma mulher sem homem? Não, não faz sentido, né? Então, eu preciso colocar not null, porque sempre que for inserido uma mulher num casamento, eu preciso inserir um homem num casamento, ok? Não faz sentido um relacionamento de casamento de uma pessoa só, tá? Por isso, eu preciso obrigatoriamente definir que é não nulo. Então, eu não posso ter valor nulo no campo do ident homem. Tá? O que mais? Eu tenho data, que é do tipo date. Faz sentido um casamento sem data? Não, né? Então, eu vou colocar not null também. E eu vou colocar o regime, que eu coloquei do tipo text, vou colocar do tipo text aqui também. Faz sentido um casamento sem regime ou com regime nulo? Também não faz sentido, então eu vou colocar not null também. Então olha só, todas as colunas aqui, o ident H. A ident M também vai ser not null por causa que o primary key, como a gente viu na aula passada, ele é not null também. A data e o regime são not null. Já naquela primeira implementação, a gente teve que colocar o ident H, a data e o regime lá na tabela mulher como sendo... eu não coloquei como not null, o que significa que o padrão, que o default dele é null. Ou seja, se eu não insiro nenhuma informação de casamento no registro da mulher, naquele primeiro exemplo, ficava tudo nulo. Que era aquele exemplo até da Maria lá. Então... Agora, nesse caso aqui, dessa tabela casamento, não faz sentido eu ter um casamento sem data e sem regime, porque essa tabela casamento foi criada especificamente para armazenar essas informações. Então, se eu tenho um registro de uma mulher de casamento, eu tenho que ter uma mulher, eu tenho que ter um homem, eu tenho que ter uma data, não faz sentido um casamento sem data, e eu tenho que ter um regime, que é o que vai definir as regras do casamento, tá? E vou mandar executar. E agora a gente vai inserir dados para ver como que fica. Ó. Na tabela casamento, então por enquanto eu não tenho nenhum registro, né? Ninguém está casado. Vou inserir aqui, botar inserir. Então, no ident M de mulher, eu tenho que dizer quem... peraí, eu não terminei. Por enquanto eu simplesmente criei a tabela, tá? Agora eu preciso criar as chaves estrangeiras, tá? Que eu não criei ainda. Então vamos criar. Vamos implementar as chaves estrangeiras. Aqui eu vou fazer com alter de novo, tá? Alter, table, casamento. O que eu quero fazer com a tabela casamento? Eu quero adicionar uma restrição
essa restrição se chama FK casamento homem. Aqui eu vou criar esse primeiro. Essa chave estrangeira, lembrando, FK significa chave estrangeira. Precisa o professor ter FK aqui? Não, isso aqui é simplesmente um texto. Se eu colocar qualquer coisa que ele aceita, tá? Mas é só para deixar FK claro aqui porque é uma chave estrangeira. Então, vai ser uma chave estrangeira do casamento com a tabela homem. Tá. Qual é a coluna na tabela casamento que vai ter a informação do homem? É a ident H, que é a identidade do homem, né, o número de identidade do homem. Ele vai referenciar, references, a tabela homem. Tá, ok. Qual coluna da tabela homem? A coluna ident H. Ou seja, os mesmos valores que tiverem na tabela, na coluna ident H da tabela homem, podem estar aqui na ident H da tabela casamento. Ok? Vou até copiar. Bom, eu faço de novo. E vou executar. O que eu errei dessa vez? Ah, sim, eu esqueci de dizer. Eu crio a restrição, dou o nome para essa restrição, mas eu tenho que dizer qual é a restrição, né? Aqui é só o nome da restrição, não é? Isso aqui é só o nome, não é o tipo dela. Qual é o tipo da restrição? Foreign key, que é uma chave estrangeira. Agora sim. Executar. Muito bem, criou essa chave estrangeira. Se a gente for em estrutura aqui, acho que vai aparecer. Ó, tá aqui, ó, em índices. Eu não sei porque aparece em índices, sinceramente. O nome da chave é FK casamento homem e ele referencia, ele é a coluna ident H. Ok? Agora a gente vai criar a mesma restrição, só que para a mulher, tá? Então vamos lá, alter table mulher, add, vou adicionar uma restrição, constraint. O nome dessa restrição vai ser FK casamento mulher. Qual o tipo de restrição que eu estou criando? É uma restrição de chave estrangeira, foreign key. Tá, de qual coluna qual vai ser a coluna da tabela casamento que vai ser chave estrangeira? É a coluna ident M, ident mulher. Essa coluna ident mulher, ident M, vai referenciar references a coluna a tabela mulher. Qual coluna da tabela mulher? A coluna ident M. Ok? Agora eu mando executar. O que eu errei? Eu errei outra coisa de novo. Nesse caso aqui, pessoal, provavelmente o problema é que, deixa eu tirar, as chaves estrangeiras elas estão impedindo que seja alterado a própria tabela. Então eu tenho que, deixa eu comentar essa linha. Isso. Para comentar SQL é traço espaço. No PHP é barra, tá? Mas aqui é uma SQL. Deixa eu testar esse comando aqui. Depois eu boto ele de volta para 1. Check 0, copio, executo. Tá, e agora eu tento novamente. Dessa vez eu comento esse código aqui e descomento esse. Eu vou tentar alterar, tá? Vamos ver se funciona. Ah, é a mulher. Fiz uns testes aqui, pessoal, e voltou a funcionar.
qualquer coisa, deletem o banco de dados todo e gerem novamente, que é para funcionar. Não cheguei a deletar tudo, mas enfim, agora está funcionando já como chave estrangeira. Ou deveria, pelo menos. Então, vou tentar inserir um casamento. Identidade da mulher. Quem é que tem mulher aqui? Ah, eu não tenho mulheres ainda. Tá, então eu vou inserir. Eu tive que apagar novamente para testar. Né? 3, 2, 1. Ela. E vou inserir agora 2, 2, 2, Maria. Então eu tenho 2 mulheres, tenho 2 homens e vamos tentar inserir um casamento aqui. Tudo bem, aí diz aqui ó, na identidade da mulher, eu vou selecionar a Mariela, vou selecionar o Thiago, data. Então vou colocar aqui uma data, hoje pode ser. Regime, casamento no regime total de bens, tá? Ponto. E executar. Pronto, agora eu tenho um casamento aqui. E ambos estão referenciando as respectivas tabelas. Então 321 aqui está referenciando a identidade da mulher 321, que é a Mariela, e a identidade do homem 123 referencia a identidade do Thiago. Data está aqui, 2020, mês 11, dia 12, regime, casamento de regime total de bens. Tá? Então, dessa forma que a gente implementa a chave estrangeira. Ok? Então, é assim que a gente consegue fazer essa parte de referenciar as respectivas tabelas. Tá? Nesse caso, então, a tabela que implementa o relacionamento, tabela casamento. Nessa tabela, as colunas ident_H e ident_M são ambas chaves estrangeiras, implementando dessa forma a vinculação da linha de casamento às linhas de homem e mulher correspondentes, né, como a gente acabou de ver. Como se trata de um relacionamento 1 para 1, tanto a coluna ident_H quanto a coluna ident_M podem ser consideradas para a chave primária. Tá? Então, eu poderia considerar tanto a ident_M ou a ident_H como chave primária. Tá? No exemplo, a coluna ident_M foi arbitrariamente escolhida como chave primária, sendo ident_H uma chave alternativa, né? Então, nesse caso, poderia ser até a chave primária, poderia ser o ident_H, mas foi escolhido ident_M. Não teria problema se fosse o contrário, ok?